Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus para tratar de um assunto muito importante sobre a religiosidade humana. E o tema que vou abordar é este: coando mosquito, engolindo camelo. Vamos basear esta mensagem em Juízes, capítulo 21, versículos 6 e 7. Vamos ouvir a leitura deste texto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seu irmão Benjamim e disseram: foi hoje eliminada uma tribo de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles, pois juramos pelo Senhor que das nossas filhas não lhes daríamos por mulheres? O legalismo religioso é um caldo mortífero. Ele engessa as pessoas dentro de cercas rígidas de suas crenças, desprovidas de piedade, de compreensão espiritual. Jesus Cristo denunciou os fariseus porque eles eram muito zelosos de tradições humanas, atentos aos mínimos detalhes, mas deixavam passar as coisas mais importantes. Eles faziam orações em público, levantavam as mãos, eram zelosos de certas tradições humanas, mas roubavam as viúvas, eram soberbos, nutriam um ódio no coração. E Jesus então usa essa expressão para os fariseus: vocês, com um mosquito, olhando detalhezinhos, mas engolem camelo, deixam passar o mais importante. Esse fato pode ser visto na história do livro de Juízes, maiormente na conclusão desse livro. Juízes é talvez o livro mais complexo da história do povo de Israel. Foram mais de 300 anos de altos e baixos, quando o povo se afastava de Deus, adorando os deuses pagãos. Deus trazia disciplina, o juízo. O povo clamava a Deus, Deus levantava um libertador. Havia um tempo de paz e o povo voltava a pecar. Deus mandava o juízo, o povo clamava a Deus, Deus mandava o libertador. Ficou nesse ciclo vicioso por 300 anos. Agora, no final deste livro, há uma história dramática relatada de que um levita, era gente consagrada a Deus, lá do norte de Israel, vem cá no sul de Israel, em Belém, para ter uma concubina. Concubina era uma espécie de esposa de segunda categoria. Era esposa, mas não tinha os mesmos direitos de uma esposa. E diz a Bíblia que esta concubina de Belém se aborrece do seu marido. E a língua original diz que ela traiu o marido e volta para a casa do pai em Belém. Passados 4 meses, esse levita, que era um homem religioso, vai a Belém para buscar sua mulher. É recebido pelo sogro, o sogro faz festa para ele durante 4 ou 5 dias, e então ele resolve retornar. Ao retornar de Belém para a região montanhosa de Efraim, ele passa por Jebus, que seria Jerusalém, não quer pernoitar lá, está ele, seu moço, a concubina, e vai até Gibeá, era a terra de Israel, e não encontrou ninguém para hospedá-lo, e então ele vai para a praça, e um homem está vindo do trabalho, que não era nem de Gibeá, mas que morava ali, diz: não, é perigoso você ficar aqui na praça, vão lá para casa, eu hospedo você. E foram para a casa deste homem. À noite, filhos de Belial, homens devassos, imorais, tentaram arrombar a casa do homem, requerendo desse homem que entregasse o levita para abusarem sexualmente dele. Conforme a hospitalidade oriental, o homem diz: não, eu não faço essa loucura.
Esse homem está debaixo do meu teto, está debaixo da minha proteção. Eu tenho uma filha virgem. Eu entrego a minha filha para vocês. Esse homem tem uma concubina, eu entrego a minha concubina para vocês. A cultura está torcida. Não se dá à mulher o mesmo valor que ao homem. Não se protege a mulher como se protege ao homem. E diz a Bíblia que o próprio levita entregou a sua concubina, a sua mulher, para os homens devassos de Gibeá. E se não bastasse isso, naquela noite ele foi dormir. Aquela moça foi desonrada, estuprada coletivamente, destruída emocionalmente. Macularam sua vida, desonraram a sua feminilidade. Depois de um estupro coletivo animalesco, já no raiar do dia, esses homens devassos de Gibeá deixaram a mulher, que foi se arrastando até a porta da casa. Quando o dia amanheceu, o levita chamou a mulher, ela não atendeu, talvez já estivesse morta. Pegou essa mulher, botou em cima do seu animal e viajou lá para o norte de Israel. Ao chegar lá, ele que havia desonrado a sua mulher em vida, agora desonra o seu corpo depois de morto, porque ele pega essa mulher, esquarteja o corpo dessa mulher e manda as partes do seu corpo para todo o território de Israel, convocando as tribos de Israel para lutarem e guerrearem contra os benjamitas de Gibeá. As tribos vieram e fizeram 2 votos. Primeiro, se alguém não comparecer a esta assembleia para guerrear contra os benjamitas, vai morrer. Segundo voto, nós não daremos nossas filhas aos benjamitas. E então começa uma guerra terrível. Em 3 rounds, nos 2 primeiros rounds, os benjamitas ganharam. Morreram muitas pessoas, mais de 30 mil homens. Na terceira empreitada da guerra, as tribos, num plano de sabotagem, esmagam os benjamitas. Queimam a cidade, passa o fio da espada homens e mulheres. Só sobraram 600 benjamitas de toda a tribo, que se escondem num penhasco. Quando eles chegam, eles ficam desesperados, porque está sendo eliminada uma tribo, porque eles juraram que não dariam suas filhas. E então diz a Bíblia que eles começam a chorar e começaram a consultar. Será que alguém não veio? E descobriram que uma terra de Jabes-Gileade não tinha ido. Bom, se eles não tinham ido, eles não tinham feito o juramento. Se eles não tiveram feito o juramento, as suas filhas podem ser dadas para os benjamitas. O que é que fizeram? Eles que, para defender a honra de uma concubina, resolvem entrar em Jabes-Gileade e matar todo mundo. Homens, mulheres, crianças, deixando 400 virgens, porque poderiam ser dadas aos homens, porque não fizeram o voto, sequestrando mulheres. Para cumprir o voto deles, insensato, eles matam, eles sequestram, eles queimam cidades. Eles descobriram que faltava ainda 200 mulheres, e aí eles começaram a pensar, e descobriram uma coisa. As filhas lá de Siló, na época da colheita, iam para as praças dançando, cantando, e eles instruíram os 200 outros benjamitas: vocês ficam de tocaia, quando essas moças saírem, vocês vão lá e sequestram essas moças, nós não podemos dar, mas vocês podem sequestrar. E assim aconteceu. Jovens foram sequestradas para se casarem contra a vontade, por causa de um voto que fizeram, num legalismo pesado, que coa, mosquito engole camelo. Essa triste realidade da história de Israel, do período dos juízes, retrata para nós o grande problema do legalismo hoje. Quantas pessoas que às vezes são radicais, duras, massacram, oprimem, machucam, ferem, em nome de Deus, em nome da religião, em nome de regras humanas.
e deixam passar a essência da vida, do amor ao próximo, da vida de santidade, da consagração a Deus, da vida plena em Cristo Jesus. O legalismo é um caldo mortífero que deve ser repudiado. A história das tribos de Israel quase eliminando a tribo de Benjamim para corrigir um problema que era injusto mesmo. Mas você não corrige um problema criando mais problema. Você não soluciona um problema de violência, de morte, promovendo uma guerra com mais mortes, com mais destruição, com mais desonra ao ser humano. Cuidado com o legalismo, cuidado com o religiosismo sem amor, sem a graça de Deus. Eu vou orar com você. Quem sabe você tem sido vítima dessa situação, ou quem sabe você até mesmo está preso nesse cipoal. É hora de nós buscarmos a Deus e conhecermos o Deus de toda a graça, o Deus que perdoa, o Deus que restaura, o Deus que ama. Pai, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo, para que eles te conheçam como Deus cheio de graça, cheio de amor, o Deus que é rico em misericórdia e tem prazer em perdoar. Oramos em nome de Jesus. Amém.